Ih, esqueci a gravata. Ah, vai assim mesmo. Fala pessoal, tudo bom com você? Você já parou para se perguntar o que são essas veias mais salientes que você observa nos braços e nas mãos? Elas são apenas veias normais ou já podem ser consideradas varizes? E aqueles nós, como se fossem uns carocinhos, umas bolinhas que algumas vezes ficam aparentes sobre as veias dos braços. Opa, eu sou o Dr. Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes, e essas são dúvidas que constantemente aparecem aqui no canal. Então se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para a gente explorar aqui, é só deixar nos comentários que eu pessoalmente respondo as dúvidas de vocês, e eu tô sempre atento àquelas dúvidas que podem valer um vídeo. Você vai conhecer a resposta desse grande dilema hoje, e vamos falar também se é possível tratar e as opções de tratamento dessas veias nos braços e nas mãos. Vamos lá? Primeiro vamos começar falando de veias aparentes nos braços. Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender que a circulação venosa nos braços funciona de um jeito um pouco diferente da circulação das pernas. Nos membros inferiores, aproximadamente 90% da circulação venosa passa pelas veias profundas, aquelas mais internas e que não sofrem com problema de varizes. Já nos braços ou membros superiores, a divisão do trabalho de levar o sangue em direção ao coração é dividido quase que meio a meio entre as veias profundas e as veias superficiais, que são aquelas mais próximas da pele. Logo, as veias superficiais nos braços, elas comportam naturalmente mais sangue e ficam mais aparentes. Além disso, como você naturalmente utiliza muito mais a musculatura dos braços do que as das pernas, ou seja, você movimenta mais os braços, e pelo fato de os braços estarem muito mais próximos do coração e as veias dos braços não precisarem lutar constantemente contra a gravidade, logo elas não sofrem com problemas de refluxo e insuficiência venosa, como é o caso das pernas. Portanto, eu já vou estragar a surpresa do início do vídeo logo e decretar que essas suas veias aparentes nos braços são absolutamente normais. Isso mesmo, não existem varizes nos braços. Ah, mas eu tenho uma veia assim, normal. Aí essa tal que eu tenho desse jeito, normal. Mas, normal. Eu não estou dizendo que elas não sejam dilatadas e tal. Existem alguns casos especiais em que as veias podem sim ficar bastante aparentes. Por exemplo, em atletas de alto desempenho, em praticantes de atividade física que usam muito os braços como a musculação, especialmente quem leva a sério, como profissionais e atletas de alto desempenho, essas veias mais aparentes podem estar tanto nos braços quanto nas pernas. Mas eu disse alto desempenho. Se você começou a malhar mês passado ou treina de levinho só para aliviar sua consciência, eu não estou falando de você. Nessas pessoas, os músculos precisam de uma maior quantidade de nutrientes, energia e oxigênio, por isso maior fluxo de sangue por essas veias, deixando elas naturalmente mais aparentes. A gente também tem esses casos especiais em pessoas magras. As veias superficiais, elas podem estar tanto dentro das camadas da pele quanto no tecido subcutâneo, que é aquela camadinha de gordura que fica entre a pele e os músculos. Uma pessoa bem magra, naturalmente, vai ter menos gordura nessa camada. Logo, qualquer veia que estiver nessa região pode ficar aparente nessas pessoas. Esses são só alguns exemplos mais comuns, mas existem diversas situações que tornam essas veias dos braços mais evidentes e quase sempre, mais uma vez, normais. Doutor, mas o que são aqueles nós, umas bolinhas sobre as veias que aparecem nos braços? Essas sim são doentes, com certeza, né? Também não, jovem. O que acontece? As veias, elas possuem válvulas, que são pequenas estruturas na sua parte interna, que asseguram que o sangue circule numa única direção, a direção do coração, como nessa figurinha que eu vou deixar aqui em algum lugar para você. Inclusive, no caso das varizes, devido à dilatação, aumenta o espaço que permite a passagem do sangue entre essas válvulas. Portanto, elas já não conseguem garantir que o sangue flua no sentido do coração. Já nos braços, nós sabemos que não existem varizes, mas mesmo assim, mesmo em veias normais, em alguns casos, essa região das válvulas ela pode ficar mais abaulada e aparente, como uma bolinha no trajeto das veias.
Portanto, mesmo nessa situação, se tratam de casos totalmente normais também. Mas lembrando que eu estou falando de veias que não causam sintomas e são de consistência mole, que fecham quando você aperta essa região, por exemplo. Algum caroço mais endurecido ou dolorido deve ser alguma outra coisa, e se você está na dúvida do que seja, procura um médico para te ajudar. E veias aparentes nas mãos. Algumas veias visíveis nas mãos podem ser varizes? Tem gente que tem uma mania de doença e tá doida para me ouvir dizer que essas veias são anormais. E eu tô igual tenista aqui devolvendo todas as bolas. As veias que geralmente aparecem sobre o dorso ou as costas das mãos, que eu entendo, algumas vezes podem ser bastante dilatadas, mas como você já percebeu, elas normalmente não têm alteração da cor, ou seja, elas são da mesma cor da pele, não causam sintomas, logo não. Essas veias aparentes das mãos também são normais e estão cumprindo adequadamente a função delas de carregar o sangue. E por que essas veias nas mãos ficam aparentes? Lá a partir dos 30 anos, mas principalmente conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder o colágeno e o tecido subcutâneo, que é essa gordurinha, mais uma vez, essa gordurinha abaixo da pele. Em algumas regiões do corpo acontece isso. E assim a gente perde também o tônus, que é a firmeza e a elasticidade nessas áreas. Isso acontece, por exemplo, nos pés e nas mãos. E também por serem veias bem superficiais e por estarem sobre regiões ósseas, com pouco tecido entre a pele e o osso, por esses motivos, em alguns casos, essas veias podem ficar bastante aparentes. Veias normais também podem ser indesejadas. Mesmo sabendo que as veias aparentes dos braços são normais, não quer dizer que elas são sempre agradáveis e super desejadas. Quando a gente prefere que elas não estivessem ali, a gente pode chamá-las de veias inestéticas. Veias dilatadas nas mãos e nos pés podem ser um incômodo estético para muitas mulheres. Quando elas estão muito aparentes, pode dar um aspecto envelhecido e condenar que a idade está chegando. Existe tratamento para esses vasos também? Existe. Eu recomendo o tratamento de veias nos membros superiores? Particularmente, eu não sou grande adepto de tratamento desses vasos especiais. A não ser que o incômodo estético esteja causando um enorme transtorno ou uma vergonha intensa na vida dessa paciente. Papai do céu, ele não colocou nada à toa na gente. E como eu já disse antes, é complexo você tratar uma veia que está cumprindo bem o papel dela, ao contrário das varizes, que são veias doentes e com fluxo prejudicado. Como a circulação dos membros superiores se utiliza dessas veias, ao fechá-las, é possível que ocorra certo grau de inchaço e inflamação do membro, até que a circulação se adapte com essa nova configuração dos vasos. Além disso, nós geralmente utilizamos algumas dessas veias dos membros superiores para acesso venoso. Caso você precise de uma internação hospitalar ou uma cirurgia, é por essas veias que vai ser realizada infusão de medicamentos ou coleta de exame de sangue. Se você diminui a quantidade dessas veias, eventualmente pode ser que você precise de um pequeno procedimento para simplesmente conseguir um acesso venoso, o que pode acabar se tornando um transtorno. Portanto, em resumo, sempre a gente deve pesar o custo e o benefício de tratar essas veias caso se opte pelo tratamento. Nesses casos, a gente deve ter certa moderação no tratamento dessas veias, pois, como eu já disse, são veias normais que estão cumprindo adequadamente seu papel e que são úteis para a circulação do membro. Por isso, o tratamento deve ser feito com muita paciência e um pouco de cada vez, sem fechar uma grande quantidade de vasos de uma vez só, para permitir que o seu organismo tenha tempo de se acostumar com as veias que ele pode usar agora. Como pode ser realizado o tratamento dessas veias nos braços e mãos? Se a paciente realmente chegou à decisão de que não está satisfeita com o aspecto desses vasos, mesmo elas sendo normais, essas veias também podem ser tratadas. O tratamento em si ele não diferencia muito dos demais tratamentos para varizes nas pernas, por exemplo. Elas podem ser tratadas com métodos modernos, sem necessidade de cirurgia, como o laser transdérmico ou o laser endovenoso. O método indicado ele vai depender de questões como a localização, o calibre desses vasos, etc.
Caso você queira saber mais sobre esses tratamentos, já tem outros vídeos no canal que eu vou deixar aqui para você conferir, e aqui embaixo na descrição também tem e-books sobre cada um desses tratamentos que você pode baixar gratuitamente. Finalmente a gente eliminou essa dúvida que assola tanta gente que deixa suas dúvidas aqui nos comentários e nas minhas outras redes sobre essas vezes que você observa nos braços. Espero que eu tenha conseguido te tranquilizar com relação a elas. E se permita receber ajuda na sua transformação. Conta comigo, com a minha equipe, para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra que essa vida sem varizes, o quê? Ela existe. Se eu conseguir te ajudar, conseguir esclarecer uma dúvida que vinha te corroendo há muito tempo, deixa o seu joinha aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no canal para estar sempre conferindo os vídeos legais como esse que eu trago aqui para você. E não deixa de me seguir também aonde? Lá no Instagram, Dr. Felipe Varizes, vai estar por aqui escrito em algum lugar, que lá eu tô sempre trazendo conteúdo mais pessoal, mais curtinho e tirando a dúvida de um monte de gente também. Por hoje foi isso, obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até os próximos vídeos.